Então veja só, gente, Não é ó. fácil saber isso. Então, ó, vocês vão ver com o nome todas essas hierarquias de oposição, as infiltradas aqui, vocês vão ver com o nome de Corporação Atlante, de Illuminates. Veja que Illuminates são os parceiros encarnados dessas hierarquias aqui na Terra. São os médiums deles aqui. Assim como nós temos uma hierarquia, ou diversas hierarquias, que estão tentando criar o processo de evolução da humanidade lá fora. E nós temos nos centros de Umbanda, nos centros espíritas, os médiums, que são os parceiros encarnados dele para fazer. Os orixás são extraterrestres ascensos, evoluídos, já eles mesmos falam. Sim, os orixás é tudo comandante estelar. Sim, claro. Tá? Então, aqui a gente vai ver, então, né, com o nome de Grupo Cabala. Esse nome Grupo Cabala começou a aparecer há 3 anos atrás. Por causa que determinadas hierarquias não querem mais chamar eles de Illuminates, porque Illuminates quer dizer iluminados. Foi como eles se autodenominaram. Assim como tem uma hierarquia nos umbrais chamada de dragões, eles não são da raça dos dragões. Eles se autodenominaram de dragões para dar um nome poderoso para eles mesmos. Entende? Agora, se vocês pegarem Arcanjo Miguel, é da raça de dragão, que não tem nada a ver com dragões, esses que a gente ouve falar que estão nas hierarquias umbralinas. Se vocês querem entender mais sobre esse negócio das hierarquias umbralinas, vocês têm que ler aquela trilogia chamada Os Senhores da Escuridão, do Robson Pinheiro. São 3 livros dessa grossura, assim, ó. Mas ali tu tem uma ideia muito consistente do que está ali do outro lado negativo. Então, esses caras são os opositores, ó, infiltrados. Eles estão há milênios aqui no Projeto Terra. Ó. Então, eles estão em 4D, ó, que é o que eles chamam de Corporação Atlântida. E em 3D são os Illuminates, que são os encarnados aqui, mentalmente ligados a eles. Gente. Nós não podemos esquecer que nós somos uma cruza de Anunnakis com um macaco. Entendeu? Nós não fomos criados por nenhuma coisa divina, que nem está na Bíblia lá. Nós fomos criados por uma miscigenação racial aqui na Terra, há 250 mil anos atrás, de uma raça que orbita um planeta intruso no sistema solar, chamado Nibiru, que tem uma raça chamada de Anunnakis, que eles clonaram aqui na Terra, com a genética deles, mais a dos macacos que estavam aqui, uma raça de escravos, para minerar para eles aqui na Terra. Eles vinham aqui há 450 mil anos atrás, minerar ouro aqui. E eles formaram uma colônia de escravos aqui, há 250 mil anos atrás. As evidências disso, todas estão dentro dos registros da antiga Suméria, que são registros que foram escritos pelos próprios Anunnakis quando eles estavam aqui na Terra. Então, eu vou dar uma palestra no Congresso Internacional só sobre isso, só sobre a questão dos Anunnakis, para poder... que é um assunto que não é muito falado sobre isso. Aonde vai ser o Congresso? Agora, esse vai ter nas capitais? Esse Aqui em Gramado. Não, aqui em Gramado, 11, 12, não, 2, 13, 14. A Lua é uma base? Desculpa. A Lua é uma base? É uma base que foi trazida para cá, né? Não, porque não existia aqui, né? E sobre a explosão que foi feita a explosão realmente? Não, a nossa Lua, isso. Ela é uma das luas de Nibiru, que ela ficou presa aqui na Terra muito depois que a Terra já estava formada aqui. Né? E se você for pesquisar, você vai ver que existem relatos gregos muito antigos que falam de um tempo em que a Lua não estava no céu. Sim, eu li. E que quando ela apareceu no céu, teve uma série de problemas aqui na Terra. Teve terremotos, maremotos, tsunamis, e aí depois a Terra se acomodou à Lua. E pelos antigos registros da Suméria, existiram 3 passagens de Nibiru dentro do sistema solar que foram catastróficas. Teve uma primeira, que houve a colisão de uma das luas de Nibiru com um planeta que estava onde está o cinturão de asteroides hoje. Depois teve uma segunda passagem que teve uma segunda colisão. Essa segunda colisão jogou fragmentos para a órbita da Terra e formou o planeta Terra aqui. E teve uma terceira passagem em que uma das luas ficou presa aqui. Então,
essa Lua que está aí, porque de tudo que é dito, é falado que Nibiru é um planeta artificial, ele não é um planeta natural. Então, se ele é um planeta artificial, as próprias luas dele também são artificiais. Mas fala do Core também, né, desse planeta aí, que vão aprisionar também todos esses espíritos para, porque não sei se você já leu sobre essa teoria. E sobre a Lua, aquela explosão realmente foi feita, eles permitiram que fosse, porque parece que depois, quando fizeram a explosão, aquele cientista fez a explosão na Lua, ficou ecoando, né, aquele barulho. Não foi uma explosão, eles jogaram o módulo lunar para baixo. Eu li sobre isso. Foi na Apolo 13, eu acho que isso aconteceu. Entende? Eles tinham colocado um sismógrafo na Lua e o módulo lunar, quando o módulo lunar subiu, ele tem duas partes. Tem uma que é o retrofoguete que empurra ele e aí sai a navezinha que está os astronautas e fica aquele módulo. E aquele negócio caiu na Lua de volta. E quando caiu, ficou rebombando a Lua como se fosse um sino. Sim. E aí quando houve a Apolo seguinte, que foi eu acho que a 15, se não me engano, eles jogaram de propósito o módulo lunar para baixo. E aí ficou 2 horas rebombando, como se fosse um sino. Coisa que não acontece se não for um corpo oco. Então a Lua é artificial. Ela não é natural. Depois tiveram 2 cientistas russos que fizeram diversos estudos na Lua e eles viram que todas as crateras da Lua têm a mesma profundidade. Tanto cratera grande quanto as pequenininhas. E isso não pode acontecer. Uma cratera grande tem que ser mais funda do que uma cratera pequena. E o único jeito de todas elas terem a mesma profundidade é que tem uma casca dura por baixo. E o que a história espiritual conta é que a nossa Lua veio de Nibiru. E que Nibiru é um planeta artificial. Se Nibiru é artificial, as luas de Nibiru também são. Então a nossa Lua é artificial. Agora, vá provar isso. Mas Tem diversas evidências que ela é artificial. Diversas. Eu já li Científica isso. artigos dizendo que existem civilizações na Lua. Existe mesmo? E dentro Provavelmente existe. Não, Base, é uma base, é uma grande base, eu acredito, né? Mas, O que está vindo, tem muita coisa nova vindo. Se vocês pegarem as coisas que Corey Goode fala, por exemplo, eles dizem que tem civilização não só na Lua, mas em Marte também. sim, isso Então tem muita coisa aparecendo agora. Mas aí é um outro papo, nós não vamos entrar. senão a gente Sim, não outra sai daqui dimensão, com hoje. certeza, interna. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês, gente, é que a Terra é uma prisão, na verdade, dos exílios. Ela não é nenhum paraíso. Entende? É um processo que está colocado aqui para aprisionar seres que entraram em desequilíbrio mental. E mais seres que foram aprisionados por questões políticas, de desencontro de interesses com o que a gente chama de confederação, lá na realidade de fora, não nessa aqui que a gente vive, na original da onde todos nós viemos. Então veja bem, ó, nós entramos aqui, ó, tá? Pelo que se chama de portais nessa história. Então vocês já devem ter ouvido falar disso aqui, ó, portal 1111, 1212, 1313. É só o que eu vejo no relógio, é 11, 11, 12, 12. Então veja só, o que é esses portais, gente? Esses portais são os lugares por onde, é como se fossem as portas USB que nós entramos por aqui, enviados lá de fora, por alguma, vamos chamar de hierarquia. Aqueles que estão detendo, digamos, os nossos passaportes para sair daqui. Tá? A gente pode chamar isso de hierarquias. Então, quem veio de Órion e Arcturus entrou por um portal chamado 1112. Quem veio de Pleiades, 1212, 1111. Quem veio de Sírius entrou por um portal chamado 1313. E tem um portal chamado Solar, que é onde entram as raças de administradores e pesquisadores disso aqui. Vocês viram aquele filme Inteligência Artificial? Todo mundo viu aqui esse filme? Quem é que não viu esse filme? Para quem viu esse filme, gente, bem no final do filme, quase os 10 últimos minutos, acontece uma coisa meio inusitada. Lembrei, sim, eu vi. Todo o filme estava acontecendo dentro de um vidro de uma mesa.
E de repente a câmera sai lá de dentro e ela vai para fora e mostra que tudo aquilo era uma espécie de lâmina holográfica, onde tinha um monte de ETs ao redor, assim, uns seres altos e esguios, e toda a história estava acontecendo ali dentro. E eles estavam tudo ao redor observando e pesquisando como que as coisas, os seres, as mentes se manifestavam dentro daquela história ali. A Terra é mais ou menos assim. Nós estamos aqui e nós achamos que não tem ninguém olhando nada das merdas que a gente está fazendo. E está todo mundo olhando lá de fora. Tem 22 raças pesquisando tudo que está acontecendo aqui. E a maior parte de nós, o dia que morrer aqui, vai se acordar do outro lado, não vai nem sequer se lembrar o que viveu aqui. E aí eles vão te pegar, vão te levar para uma sala igual essa aqui, e aí se tu não te lembrar o que tu viveu, eles vão passar num telão assim. Que é o tal do telão que falam que a gente vê quando faz regressão de vida passada ou quando tu morre depois lá no mundo espiritual. A diferença é que não é só tu que vai estar olhando toda a tua vida, vai ter uma galera toda junto olhando. Então você imagina, né? Então veja bem, ó, ninguém aqui da Terra, todo mundo veio de fora disso aqui, ó, tá? E a nossa mente foi acoplada nos corpos que nos deram aqui agora aqui. E esses corpos, provisoriamente, são hardwares biológicos. O software que está atuando nesse hardware para dar toda a personalidade dele, isso é o que a gente chama de eu. Mas quando Krishna falou para Arjuna, num momento de fraqueza e de sofrimento de Arjuna, lá no Bhagavad Gita, ele disse assim, ó, Arjuna, você sabe por que tu sofre tanto? Aí o Arjuna ficou olhando para ele, e ele disse assim, ó, tu sofre porque tu te identifica com esse corpo. Só que esse corpo nem sequer existe. Esse corpo é feito de materiais inferiores manipulados pela mente. E a gente olha essas coisas e não consegue entender o que ele estava querendo dizer. O Sol é habitado. O Sol é habitado por seres de alta hierarquia, de luz. Inclusive, eles me ensinaram a fluidificar água na minha casa com o prana que vem do Sol, das 7 cascatas de luz que tem do Sol. Tem muita coisa que a gente não tem nem ideia do que tem. Eles podem passar para você coisas, por exemplo, que nenhum de nós aqui sabe que existe. Aí vai falar isso aí nesse desfile. Fala para nós aqui. De certa forma, quando um centro espírita você leva uma garrafinha de água dessa e tu bota lá para fluidificar, é isso que eles estão fazendo. Sim. Entende? Essa senhorinha aqui, ó, se chama Dion Fortune. E eu tenho que cuidar para não dizer Celine Dion, porque eu sempre digo Celine Dion. E ela era da teosofia lá nos anos 30, ó, e da Golden Dawn. A Golden Dawn é uma das grandes sociedades secretas onde rola conhecimento muito avançado. Né? Vocês nunca vão conhecer ninguém da Golden Dawn. Eu, na minha vida inteira, eu só soube de uma pessoa que era da Golden Dawn. E eles não contam para ninguém. É uma ordem secreta mesmo. É secreta porque é maçonaria. Não, tu acha, tipo, o que é a Golden Dawn e tudo. Agora tu não vai achar nenhum endereço, nenhum telefone, nem quem são as pessoas. Você vai achar os fundadores e tudo. Lá por trás da Golden Dawn, lá atrás estava Aleister Crowley e caras desse calibre, né? Esse calibre de lidar com a alquimia e com a magia. Né? Mas a Dion Fortune era da Golden Dawn. E tem um livro dela chamado Ataque e Defesa Psíquica. O livro é de 1930. E está escrito numa frase desse livro assim, ó. Sabemos hoje em dia que a aparência material das coisas é pura aparência, que a solidez das substâncias físicas é uma ilusão do nosso sentido. Então, ó, hoje em dia quando? 1930, gente. A física quântica não tinha nem descoberto ainda de que a própria matéria tem propriedade holográfica no nível atômico. Eles já sabiam disso.
Todas as escolas da alta magia sabem da história do holograma. Essa história, gente, é o segredo dos segredos, isso. E o que dizem é que quando nós descobrimos isso, eles fecham o programa e tiram todo mundo daqui. Porque daí a brincadeira não tem mais graça. Então a gente não está falando de coisas novas. A sociedade secreta sempre souberam disso e sempre mantiveram em segredo. E dá para entender por que eles mantiveram em segredo. Porque qualquer um que ficar falando isso, tu vai passar por louco. Então, para vocês não disserem que eu sou louco, então eu vou trazer aqui 19 cientistas que hoje em dia falam sobre isso. E não é gente pequena que está falando sobre isso, que é a realidade holográfica. Entende? Tem gente aqui, Max Planck já começou a falar isso nos anos 40, esse senhor aqui. Você tem um cara, Brian Greene, por exemplo, da Universidade de Colômbia. Esse cara aqui já tem diversos documentários de televisão feitos sobre ele, falando sobre a questão da realidade holográfica. E hoje, dentro da física quântica, tem uma teoria chamada hipótese da simulação, que se vocês entrarem no meu canal chamado Exordium do YouTube, vocês vão ter um videozinho lá, que está colocado lá, que está com o nome de hipótese de simulação. Deixa eu te dar um exemplo disso aí, que aconteceu na minha casa. O comando Astar, Sherran falou para mim bem assim, e tudo que ele fala, logo depois acontece. Tudo, sempre aconteceu. Então ele me falou para mim não me assustar, que na minha casa ali, em outro momento, em outra dimensão, outras pessoas moraram com outras coisas e faziam outras coisas, só que essa realidade podia se chocar comigo nesses dois planos. Então, se eu visse algumas coisas se mexer, pessoas conversar, coisas se abrirem, para mim não dá muita bola, porque isso aí está no outro plano, porque passado, presente e futuro se chocam. Isso já aconteceu, a gente é viajante, o que está aqui, eu sei que eu já vivenciei, enfim. É uma coisa muito louca de entender como ele está falando. Então, um certo dia eu deitei na cama, só que daí começa aquelas coisas de labirintite, tu fica muito, porque tu não consegue assimilar o que realmente a gente está vivendo aqui. Começou a abrir porta, pessoas passarem, abrir geladeira, fechar, tudo como se estivesse cheio de gente na minha casa. E ele tinha me falado, eu pensei, puta, ele falou mesmo, não vou nem ter medo, então. Só que eu tentava me levantar da cama e quando eu me levantava, eu pensei que eu estava com labirintite, assim, porque tu não... 10% do cérebro, né, pessoal? A gente não consegue assimilar. Que à medida que tu vai abrindo os códigos da Matrix, você pode começar a ver todas essas coisas. Isso, se choca, as informações se chocam. Você tem aqui, inclusive, esse cara aqui, deixa eu achar. Não é um ele assessor aqui, que está junto. Esse cara aqui, Tom Campbell, tá? Que é esse cara aqui, Esse cara é da NASA, falando sobre isso, sobre realidades holográficas. Existe um documentário que o Tom Campbell participa, que ele chega e diz assim, para quem está dentro da simulação, dentro do holograma, que nem nós estamos aqui, você está programado para perceber só aquilo que o holograma é. Então, tudo que estiver fora do holograma, para você não existe. Então, os computadores que geram isso para nós não existem, os seres que estão administrando isso para nós não existem, eles se apresentam para nós só quando eles querem. É o que nós chamamos de espiritualidade. Tu vai encontrar um cara da NASA falando isso. E por que de tudo isso? Qual é o... Só para eles brincarem como... Energia. Tem a ver com os exílios. Nós fomos considerados, no passado, como seres que não são mais compatíveis para viver na sociedade deles. E nós fomos retirados da sociedade deles. Mas aqui E para saber sobre tudo isso, gente, vocês vão ter que entender lá, por isso que eu falei aqui, tem que entender o que é a rebelião de Lúcifer, a guerra de Órion, e toda essa história que envolve a realidade chamada de Avona, que uma parte dela está no livro de Urano. Mas de uma coisa também assim, se essa infinidade de mundos na 3D não existisse, esse acordo desse pessoal que consegue se manter de quarta dimensão para baixo, que não se alimenta do prana, vai se alimentar do quê? Se não é da tua raiva, do teu ódio, da tua inveja, sexualidade, comida e tudo mais. Então, tu entendeu? Ou todo mundo vira luz ou todo mundo vira treva. Então tem que existir essa dimensão aqui também, tu não acha? Esse corpo de carbono ele serve de energia.
Ele serve de energia para essa galera que se alimenta disso aí. Eles se alimentam disso, tava mas não deitado é na para cama. isso que isso aqui serve. É isso Tudo que nós bem. temos que separar. Tudo bem. Só que eu estava deitado na minha Isso cama. aqui foi feito para ser um processo de recuperar gente insana que enlouqueceram nas grandes guerras ou que eram rebelados políticos da Confederação naquela realidade lá fora, que é da onde nós somos originários. E alguém disse assim, ó, vamos tratar esses caras, prende eles lá dentro disso que se chama exílio. Não entendo como é que algo tão evoluído pode cair na besteira de, me parece um pouco Poder. inferior, digamos, também, Poder. né? Guerras. Gente, lá fora não tem esse negócio de bem e de mal. O que tem são políticas. São milhares de raças extraterrenas, são civilizações de alta tecnologia, multirraciais. E eles têm políticas. Né? Procurem um vídeo que está lá no YouTube, no meu canal, chamado Guerra de Orion. Vocês vão se situar melhor nessa história. Tem um troço muito chocante lá. Tem uma narração de um aluno que ele fez uma regressão de vida passada, ele me cedeu a regressão gravada, onde ele relembra tudo o que aconteceu antes dele entrar nessa realidade dos exílios. E ele narra um evento lá da Guerra de Orion. É uma coisa muito rara que alguém acesse esse tipo de memória. E esse cara... Ele te falou com detalhes? Hã? Ele te falou com detalhes? Ele me deu a gravação com todos os detalhes. Se vocês olharem lá, é uma coisa... Aonde está isso? Está no meu canal do YouTube chamado Exordium, com X. eu tive uma experiência Guerra de Orion. alguns anos atrás. Alguém controla só a hora para mim, gente, que eu estou meio perdido. Qual é o nosso horário de final? Agora são 8h30. Sim, mas qual é que é o nosso limite de horário? Que daí eu acelero, né? 7. Bom, gente, eu vou ter que dar uma adiantada aqui, tá? Então, eu vou pedir que a gente vá até o fim agora, então. Então, veja bem, ó, o que é a ascensão? Ó? A ascensão é a porta de saída desse presídio aqui. Só que nós vivemos vida após vida aqui, nós não temos nem ideia de que nós somos prisioneiros dessa história aqui. Isso aqui é a prisão mais bem elaborada que existe, porque tu está aqui e tu acha que tu é livre aqui dentro. E aí quando vem essas histórias, tipo a Era de Ouro de Saint-Germain, que vai ter a nova terra, se você criar conformidade com isso, significa tu aceitar que tu vai continuar dentro da cadeia, dentro da prisão, só que uma prisão cheirosa, com grades de ouro, que é a tal da nova terra. Então, quem não quiser participar, continuar participando disso, vai ter que fazer alguma coisa para sair daqui, para chegar nisso que eles chamam de ascensão. E transição planetária é exatamente o momento onde essa história vai ser decidida. Aonde vai acontecer o que eles chamam, em termos religiosos, de separação do joio do trigo. É o que está lá no livro do Apocalipse, chamado o Dia do Juízo Final, onde diz assim, ó, vão ser julgados quem? Os vivos e os mortos. Quem são os vivos? Que estão na 3D. Quem são os mortos? Os que estão na 4D, nas cidades orbitais. Tá? Então veja bem, ó, todas essas encarnações são encarnações artificiais, na verdade. Elas são feitas como forma de aprendizado. Por isso que a espiritualidade, ela diz assim, ó, não te preocupa, se tu te arrepender, a gente vai te perdoar. Por que eles dizem isso? Porque nada do que tu faz aqui, tu está fazendo de verdade. Tu está querendo fazer. Mas em termos de realidade, essas coisas não estão acontecendo. Mas se tu ainda quer fazer, então isso está no teu modelo psíquico. Se tu chega aqui nessas encarnações e você mata alguém, tu está matando alguém de fato? Se é holograma, tu não está matando ninguém. Mas tu está querendo matar. Significa que a tua mente pensa em matar, que a tua mente não respeita a vida. Se te tirar daqui e te levar para o teu corpo original, que está fora daqui, dentro de uma máquina, lá no universo de Avona, eles chamam isso de corpo criogênico, que é de uma outra raça, que não é humano.
Se a tua mente voltar para lá, É simples de entender, mas ao mesmo tempo complexo, mas é simples de entender, cara. se a tua mente voltar para lá, ainda querendo matar, tu vai te levantar naquele corpo, que é o corpo que não está no exílio, daí significa sair do exílio, significa te devolver para esse corpo original. Só que tu vai te levantar lá querendo matar ainda. Então não pode te tirar aqui de dentro. Entende qual é o sentido disso aqui? O dia que tu entrar dentro desses hologramas, dessas realidades simuladas que estão partindo a partir do nosso lar ali, tá? E tu não quiser mais matar ninguém, que tu não estiver mais mentindo para ninguém, que tu tiver espírito de vida coletiva, que tu tiver respeito à liberdade dos outros, que tu não está mais procurando poder pelo poder, ou seja, todas aquelas coisas lá que a hierarquia crística teve aqui na Terra e disse que é como a gente deveria ser, então eles vão te tirar daqui. Só que não é só isso. Entendeu? Quando você faz isso, você faz a parte, digamos, da reforma emocional. Mas tem muito mais coisa envolvida nisso aqui. Deixa eu passar isso aqui. Isso aqui é o canal que eu falei para vocês, que vocês vão encontrar. Lá tem 20 videozinhos lá que explicam diversas coisas sobre isso. Só tirar uma foto. Mas é que eu também anotei aqui, Exórdio bem igual. É Exórdio com um X, assim. Então, dá para entender então, né, por que transição planetária é falada com uma certa temática religiosa. Do tipo assim, é a separação do joio do trigo, blá blá blá, blá blá blá. Porque não tem como explicar essa loucurada toda aqui. Nem a espiritualidade quer explicar isso. Então eles deixaram esse pepino para quem botou a mão nessa cumbuca de marimbondo, e às vezes eu fico me perguntando por que eu peguei esse pepino para falar sobre isso. Entende? Que é umas coisas que saem fora do senso de realidade que a gente tem. Tá? Mas depois, que começou a ter uma série de eventos aqui, na Terra, a gente começou então a ter possibilidade de abrir os olhos. É uma série de evoluções, entende? Principalmente mentor de ordem estelar, que eles estão vindo cada vez mais, e principalmente a evolução da física quântica. Mas vocês vão ver que não é a física quântica que vai dar as respostas para nós aqui. Vocês vão ver que vai ser a cosmologia, que é os caras que estão estudando o que acontece lá fora no espaço, nos sistemas planetários. Esses caras é que vão trazer as grandes novidades em termos de espiritualidade. Então veja, o que a gente chama de transição planetária não é uma história religiosa. Na verdade, é uma etapa técnica do processo dos exílios. Eles montam o exílio, criam um planeta simulado, todo mundo encarna ali dentro, e eles botam regras, tipo, como tem aqui hoje lei do karma, por exemplo. Entende? E aí eles deixam aquilo rodar por um determinado tempo. Tem 22 raças lá fora, testando hipóteses e formas de fazer isso. E aí, determinada hierarquia dessa, tenta, durante um determinado tempo, a sua hipótese, a sua teoria de recuperação dos exilados. E ela tem um tempo para fazer isso. E quando chega aquele determinado tempo, eles encerram o programa. Eles fecham tudo e tiram todo mundo aqui de dentro. E aí eles avaliam o que deu certo e o que não deu certo nessa história toda. Então, eles olham diversas coisas. Eles olham, o estudo e a avaliação da evolução psicológica, ou seja, aquela metodologia trouxe a evolução psicológica desejada ou não trouxe? Tá? Quais as condições de continuidade de evolução interna dentro do holograma? Ou seja, se nós olharmos a Terra do jeito que ela está hoje, como que essa sociedade está estruturada, vocês diriam que isso aqui tem boas condições de evolução aqui? É lastimável as condições de evolução que tem aqui na Terra. Então eles não querem manter isso aqui mais por muito tempo mais. Quais os perigos que se tornaram existentes nesse processo?
nós temos os umbrais aqui, isso não estava previsto para acontecer. E isso se tornou o grande problema dessa história toda. Eles avaliam então o que deu, o que não deu certo, eles segregam então os grupos muito diferenciados, é o tal de separação do joio do trigo, fazem a extração dos que já então estão equilibrados. Aqueles que são já, possam ser readmitidos de novo na comunidade cósmica. Refaz novamente as regras do holograma prisional. Por exemplo, ó, isso aqui que a gente chama lei do karma vai sumir. Não vai mais ser assim. O próximo exílio que tiver, vejam que esse exílio aqui que nós estamos, ele começou, é difícil falar sobre essas datas, mas é mais ou menos há uns 650 mil anos atrás. E agora vai acontecer uma transição planetária. Então quer dizer que agora é a chance de tu sair daqui. Se tu não sair daqui agora, tu não sabe quando que vai ter outro desse momento. Talvez demore mais 650 mil anos. Eu não sei quem de vocês conhece a sua história encarnacional aqui na Terra, mas eu vim para a Terra há 230 mil anos atrás. Olha o tempo que eu estou aqui. Eu estou aqui desde o tempo dos Anunnakis na Terra. E eu vou fazer de tudo para mim sair daqui agora. Tá, mas esse ciclo, ele, esse portal, essa chance, ele se abre de quanto em quantos mil anos? Falaram em 27. É isso que eu estou te dizendo, ó. Teve uma transição planetária há 10 mil anos atrás, mas não foi para nós, foi para a Atlântida. A Atlântida afundou aqui e eles exterminaram a Atlântida aqui na 3D. Numa das passagens de Nibiru aqui, que teve um cataclisma na Terra que afundou a Atlântida. Mas aquilo não foi extinção para a nossa raça de 3D, foi para deles. Porque daí eles pegaram esses caras que estavam encarnados em Atlântida e recolocaram eles encarnando na 3D no nosso mundo. Mas tiveram que desencarnar todos eles. Entendeu? Então veja bem, ó. Essa história que está acontecendo aqui na Terra é uma coisa nova, isso não tinha em nenhum lugar. Então veio gente de tudo que é lugar do cosmos para estudar isso aqui, como que estava acontecendo. Como que o hospício estava funcionando. Tá? Então eles mudam essas diretrizes a todo instante, eles administram a Terra dia a dia. Então se eles administram dia a dia, como é que fica essa história do que falaram para o Chico há 50, 60 anos atrás? Isso já mudou 300 vezes já, isso aí, gente. Esse negócio de data limite não tem mais a horas. Não é nenhuma preocupação dessas hierarquias mais se vai ter uma terceira guerra mundial aqui ou não vai ter, porque isso eles administram do jeito que eles querem. O problema é eles controlar a interferência umbralina aqui no planeta. Desses 200 mil anos que tu acha que tu acha não, que tu tem certeza que tu já ficaste aqui, tu acha que isso aí, 50% tu ficou na quarta dele? Eu tive 76 encarnações nesse período. Porque tu não encarna aqui na hora que tu quer. Tá, mas o professor Laércio falou bem assim, ó, que 4, 5 encarnações já é muita encarnação para a gente ficar aqui, que a maioria fica 1, 2 vezes para si e puf, volta. A maior parte de todos nós aqui tem entre 70 e 80 encarnações. Só nesse Os que planetinha. estão vivendo aqui, que são esses que estão buscando conhecimento. Agora, pode ter os clones que eu falei, de Sírios e tudo, que começaram a encarnar aqui há pouco tempo. E daí iniciaram o processo deles aqui no planeta. Entende? Então veja, ó, e as profecias, então, como é que ficam? Por isso que não acontece nenhuma dessas profecias quase. Porque eles vão mudando isso. Em 1987, teve um troço chamado convergência harmônica. Essa convergência harmônica foi uma das reuniões do plano espiritual em que eles mudaram coisas aqui da Terra. Né? Desde aquela época eles decidiram que quem morrer, de 1990 para frente, quem morrer não encarna mais. Só encarna aqueles que ainda estavam na fila ou que estavam saindo dos umbrais para voltar para cá. Então veja que a hora que nós
morrermos nessa vida agora aqui, nós concluímos aonde que a nossa frequência ficou. Tu não vai ter mais como mudar a tua frequência mental. Ou você morre bem nessa vida aqui, ou tu vai ficar para o próximo exílio. E aí a tua porta de saída pode estar 600 mil anos para frente. Porque não se sabe dessas datas aqui. A gente não sabe nem quando eles vão Mas fazer. não reencarnarão nesse planeta aqui porque se tornará de quinta dimensão, é isso? Irão realmente para outro planeta inferior. Vão ir para um exílio. Como nós viemos para cá. Não se sabe para quando vão. Robson Pinheiro fala que existem 5 planetas de exílio sendo já prontinhos. Já preparado para ser habitado. E se vocês olharem, vocês não vão querer ir para nenhum deles. Imagina, né? Então vejam bem, ó. Quem é que eles julgam que são os que já podem sair daqui? Né? Primeiro é aqueles que venceram as deficiências psíquicas, certo? Né? Ou seja, ó, reintegrar consideravelmente as suas dualidades internas. Como é que eu vou saber as minhas dualidades internas? Esse é um problema, porque eles dizem assim, ó, conheça a ti mesmo. Mas como é que tu vai fazer esse processo? Falam isso como se fosse muito fácil. Gente, eu estou atrás desse processo a minha vida inteira. E eu só descobri um jeito de tu saber realmente onde que está o teu pepino, por que tu ainda está encarnando aqui na Terra. É com a astrologia. Porque a astrologia, ela te dá o teu programa. Toda a tua desestruturação de arquétipos está dentro de um mapa astrológico. Se tu pegar lá, tu vai entender por que tu está encarnando ainda aqui na Terra. Tu pode repetir isso, por favor, novamente? O que é? Esse negócio da astrologia? Eu quero gravar para mandar no grupo. Sim, por causa que a astrologia, ela te dá o teu programa psíquico. Toda a tua estrutura psicológica interna, ela é decodificada na astrologia. Aquilo ali é como que estava o programador que programou o avatar que tu utiliza aqui, ou seja, o hardware biológico. O software que está por trás desse hardware biológico é um programa. E esse programa é o que tu é. E ele veio, vamos chamar, da tua alma. Como ela estava no dia que tu encarnou aqui. Então, se tu quer saber como que os teus códigos estavam em todos os teus níveis internos, você tem que olhar no teu mapa astrológico. Se tu não pegar dali, gente, só se uma entidade te contar. Só se uma entidade abrir o teu código, é o que eles chamam de carta encarnacional, alguns chamam, carta sideral, para começar a contar a tua história passada, para tu entender por que tu está encarnando aqui ainda. Agora, a astrologia vai te dar com uma precisão incrível por que tu está aqui ainda. Qual a tua missão desejada na encarnação aqui. Entende? Então, veja bem, ó. Se você não tiver uma rotina de conhecimento transcendental, ou seja, você focar a gestão do teu próprio processo evolutivo, você não vai conseguir sair daqui, porque nós somos um pepino para eles. Entende? Por causa que nós não conseguimos dar conta do nosso processo. E aí, para tu dar conta do teu processo, a quantidade de conhecimento que tu tem que agregar é imensa. E a gente morre e esquece tudo cada vez que morre. E aí uma vida pode parecer pouco para tu resgatar todo o conhecimento necessário para fazer isso. Então, ó, se tu não manter a tua mente focada fora da Matrix, se você toda hora não estiver te lembrando que isso aqui é uma ilusão, você vai se acomodar na experiência que o planeta está te dando. E aí tu vai começar a achar que essa vida é muito boa e que tu não te importa de voltar aqui para ter uma outra vida. Principalmente para os que tenham uma vida mais tranquila e mais fácil aqui. Então, ó, tu não pode estar contentado em ser prisioneiro do planeta, senão tu te condenou a acompanhar o ciclo planetário. Tu fica aqui. Terceiro, ó, tu tem que eliminar as antigas relações com magia, implante, contrato e obsessões. Ou seja, tem que ver essa questão de revogação de contratos e de votos e tu tem que partir para um processo de desobsessão contínua, para tu tirar o corpo obsessor, que a gente diz assim, não, mas eu não tenho obsessor, vai olhar para dentro. E essa questão Vai estar que é uma árvore de Natal. Essa questão das consciências, de que nós abrimos portas ou portais para
consciências de nossas outras vidas que nos acompanham e muitos acham que são obsessores. Matéria holográfica criada? É que o obsessor é obsessor. Não, não é centelhado. Essa questão de outras vidas, de um múltiplo, no caso, não seria centelhado, não seria um espírito, seria uma consciência que tu acessa em determinadas situações da tua vida, em alguns traumas que você vai lá e puxa o que tu viveu em outra vida e... É que isso é outra coisa, né? Isso é teu. Entende? São ressonâncias de vida passadas ou personalidades múltiplas que estão atuando no teu processo. Entende? Tu tem que ter resgatado ao máximo os agentes kármicos, é o que se chama dos emaranhamentos quânticos, que estão nos aprisionando a determinadas pessoas. Elas aparecem normalmente nos relacionamentos, na família e coisas assim. São aqueles que eles definiram que tu não pode te livrar deles na vida atual. É a descendência vertical, essa para cima e para baixo, e as horizontais com mais flexibilidade, que daí é tipo casamentos e relações que não são definidas para serem permanentes, né? Tu tem que ter te tornado um ser tendente ao bem, né? Isso aqui é uma condição básica para a Terra, né? Tu tem que ter dominado o que se chama do arquétipo de Virgem, astrologicamente, ou da casa 6 do mapa astrológico. Se vocês olharem o mapa astrológico, vocês vão ver que cada casa do mapa astrológico, ele está marcando um palco de evolução que tu vai ter que cumprir aquilo ali. Por isso que o mapa ele é importante, porque ele vai te dizer aonde que eu estou falhando na história. Mas vocês vão ver que todo mapa astrológico tem um lugarzinho chamado casa 6, né? Ou seja, aquilo ali é um lugar que é definido com o meu aprendizado de utilidade social. Então, se eu não tiver utilidade social, nem a minha hierarquia vai se interessar por mim. Então, não tem como nós sair do planeta se nós formos ainda parasitas sociais. E tu tem que estar preparado para o choque de realidade. Ó. Ou seja, quando tu sair aqui da matrix de controle, se tu não entender toda essa história sobre as hierarquias extraterrenas, sobre os hologramas e sobre toda essa bagunça toda que a gente está falando aqui, vocês vão ter um piripipaque. Vai entrar em trauma. E se tu tiver um piripipaque, eles vão te jogar de novo para cá. Tu não sai. Por isso que o conhecimento é fundamental, porque ele te prepara para o que está lá do outro lado. E o que está lá do outro lado não é nada do que contam para você. O conhecimento para saber sobre isso, ó, está num curso que eu dou chamado de ONU. Agora, se tu quer entender a tua programação, então tem um outro curso chamado de astropsicologia. São duas coisas diferentes. Não são ensinamentos fáceis de se assimilar. Entende? Então a tua programação ela está num código. Esse código está aqui, ó. É todo simbólico isso aqui. Entende? Mas quando tu entra nesse simbolismo e tu aprende ele, tu está entrando na tua linguagem de programação. Ou seja, a tua possibilidade de constelar os problemas que aqui dentro vem demonstrado começam então a ser mais eficientes dentro do teu processo. E aí está a tua pergunta, ó. Quantos vão acessionar então? Se tu olhar de acordo com o que está escrito lá no livro Nosso Lar, eles diziam que a cada dezena de anos, um que o outro entrava no tal do Ministério da União Divina, que é onde estão os portais 11, 11, 12, 12, 13, 13 de saída. Outras literaturas dizem ó, que 17% é o coeficiente de escape aqui da Terra. De cada 100 que entra, só 17 saem no final da história. De acordo com os médiuns atuais, eles dizem que 20% da Terra se salva. Agora, quem é então os que realmente poderiam sair daqui se o processo de exílio busca realmente determinada coisa? Então seria aquelas que são éticas, que não mentem mais, que não traem, que são justas e honestas, que buscam valor espiritual, que não possuem fanatismo, que estão preparadas para o choque de realidade. Sobrou alguém? Os que saíram da manipulação Illuminati do planeta, da robotização, que são tendentes aos bens
que sabe usar a força com equilíbrio, que não possuem vícios destrutivos, que respeitam a vida, o social, a natureza planetária e que possuem conhecimento transcendental. Piorou? Básico. Então, gente, ó, vamos chegar num número bem realista. 2%? De cada 100 pessoas que vocês conhecem, ou de cada 50, tem uma que está assim? Se tiver uma, então a gente está em 2%. Se o nosso lar estiver correto, lá nos anos 40, quando ele foi escrito, ó, eu projetei o que eles falaram, mais ou menos para a população humana atual, nós chegaríamos a 0,1% que atenderia isso. Tá, mas esses 20 é uma coisa que eu não conseguia compreender. Só deixa eu ir um pouco mais Desculpa. adiante. Tá? Então veja bem, ó, se é 0,1%, se forem 2%, ó, 7 bilhões de pessoas, então são 140 milhões. Que seriam os que estariam aptos a sessionar. Agora, se for 0,1%, então seriam 7 milhões de pessoas. Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, ó, você cabe aqui dentro deste número? Essa é a primeira pergunta. Vocês cabem dentro daquele número lá? Estamos no processo, né? Quantos nós somos aqui? 3, 6, 9, 12, 15. São 7 milhões, então a gente cabe lá dentro, tranquilo, né? Agora a segunda pergunta é essa aqui, ó. Você está trabalhando para isso? Ou tu está chupando bala? Porque se tu não trabalhar para isso, alguém vai ocupar aqueles números lá. E você fica para trás. Então o que a gente tem que entender, gente, é que isso não é um sorteio. A transição planetária não é um sorteio. Quem vai se escolher é cada um de nós, de acordo com aquilo que está fazendo, que está buscando. Você sabe quem é esse cara aqui? Trigueirinho. O Trigueirinho. Ele usava essa expressão aqui, ó, auto-escolhidos. E aí tem que entender o seguinte, ó, se é auto-escolhido, ó, não vai vir nenhum salvador. Ou você parte para fazer tecnicamente o que precisa, ou tu vai ficar. E se tu ficar, tu não sabe mais em que vida que tu vai ter de novo acesso a conhecimento e quando que vai ter uma outra porta que eles vão abrir para a saída daqui. Porque a princípio todo mundo fica preso no processo. Que nem tem um ditado que é do Lao Tse, que ele diz assim, ó, como é que é mesmo? Diz assim, o que é um homem mau? Assim, que é um homem que não aprendeu ainda a ser bom. E o que é um homem bom? É um homem que tem como obrigação ensinar os homens maus a serem bons. Então, ou seja, fica todo mundo preso no processo. Depois que tu melhorou, tu tem que continuar para ajudar os outros a melhorar. E aí a tua chance de cair de novo é imensa. Então, ó, ou tu trabalha para sair daqui, ou tu não sai. É assim, bem simples. Entende? Isso aqui eu já falei para vocês. Então veja, pessoal, como é que nós estamos de horário ali? Nós não podemos ir muito mais adiante aqui. Tá? Então, ó, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Tu pode só explicar rapidinho ali, como eu te falei, tirando esses 20%, esses 80%, eles permanecem reencarnando na Terra, porque falam, né, da nova Terra, que vai ser melhor, ou eles vão todo, e fica só os 20% na Terra. Nós não sabemos o que eles vão fazer. Porque ninguém sabe e eles não vão contar. Tem uns que dizem que eles vão reformatar, os outros dizem que termina aqui e vai para 5 planetas novos. A gente não sabe o que E quem é que fica aqui daí? Se 20 ascensionam, 80 saem, quem fica? Esse é um assunto que eles dizem ser da diretoria. Vai ficar muito Se tempo só. se tu é o prisioneiro, então tu não tem que saber de nada do que a diretoria está decidindo, entendeu? É mais ou menos assim, ó.
Então, mas veja qual é o nosso problema nessa história. Isso, veja bem o que ele está falando ali. Ó. Nós ficamos focados nas nossas mazelas. Entende? A gente está preocupado com a briga do namorado, com a briga da família, e tem uma história monstruosa acontecendo lá por trás. E a gente não se dá conta, porque está distraído no processo. Mas o que a gente tem que entender é isso aqui, ó, gente. O que nós viver nesta vida é que definirá a nossa frequência nos exílios. Não vai ter outra oportunidade. Ninguém mais vai nascer de novo aqui nessa terra, os que estão aqui. Eles já decidiram isso. Tá? Então, ó, é a história da lagarta e da borboleta. Ó. Somente se tu te transformar é que tu sai daqui, senão não vai sair. Isso aqui eu não vou falar. Tá? E aí o que acontece? Ó? O lance é que o tempo está passando e eu tenho que sair de um nível de conhecimento assim, ó, para chegar lá em cima. Ó. E para tu fazer isso aqui, tem um tempo para acontecer, porque a tua mente não pode entrar em piripipaque com um monte de informação nova. Senão tu não aceita, não vai ser produtivo. Entende? É muita coisa, ó. Tem que ir entrando em dose homeopática. Ó. E o que eles estão dizendo agora é que não tem mais muito tempo para isso. Eles não falam nos tempos. Entende? Ó? Então, ó, tem um monte de distração, tudo vai te levando para a distração para que tu não busque, na verdade, esse conhecimento. Para que tu não invista nisso em ti mesmo. Entende? Mas o conhecimento é que te deixa consciente para sair da distração. Então é óbvio que vai ter uma venda mundana para você, para que tu não vá para o conhecimento. Para que tu fique na distração. Entende? Isso aqui eu digo para vocês, a Terra não é o melhor lugar para se estar. Embora a gente possa achar que ela é bonita e tudo mais. E não é o problema da Terra, é da condição que nós estamos aqui. A condição de prisioneiros aqui. Olha o que Trigueirinho fala aqui. Veja, nós vivemos um momento muito delicado, que nós não imaginamos o quanto ele é delicado e o quanto ele é importante nesse momento. E se cada um de nós conseguir se aprumar nessa espécie de linha, se um de nós ou alguns de nós conseguir isto já dá para o universo um sinal de que algo está acontecendo aqui. Isso já dá para o universo um sinal. E o universo vai levar isto em conta e vai ver como levar este assunto. Porque para o universo, o planeta Terra e a humanidade são um problema. Porque o universo tem que fazer uma evolução. O universo todo está evoluindo continuamente, o universo não para. E a Terra e os homens são um problema para o universo, porque eles têm que estar aqui, praticamente nos conduzindo, porque nós não nos assumimos na nossa atitude correta. Entendeu o que ele está falando? Nós não temos a gestão do nosso processo evolutivo. E nós não temos o conhecimento para fazer isso também. Deixa eu dizer uma coisa pra ti, cara. Entendeu? A gente não tem mais como responder nada. Preciso ir até o fim e encerrar agora, por causa do tempo, tá? Então veja lá, como que a gente pode ajudar nesse momento? O que a gente pode é compartilhar aprendizados de autogestão e de conhecimento de processo evolutivo. Então, ó, pessoal, existe um curso chamado ONU, nós estamos montando ele em Gramado, que tenta fornecer uma base mais encorpada de conhecimentos para se fazer isso. Sim. Essa é uma pergunta difícil de responder, sabe? Por causa que a gente diz que é...
vai ganhar. Isso é um papel bem aproveitado. Sim, dos dois lados. Na verdade, nós não estamos na terceira dimensão. Porque isso aqui é um holograma. As dimensões reais é as que estão fora do holograma. É onde está a Avona, onde está a Urântia. Lá dizem ser quinta e sexta. O que eles dizem, nós não temos muita informação das coisas do lado de lá, é que no lado de lá, que seria a realidade real, fora dos hologramas, eles nunca conseguiram descer abaixo da quinta dimensão. Agora, para quem está dentro do holograma, em termos referenciais, isto aqui seria a terceira dimensão. E o mundo dos desencarnados seria a quarta. O mundo dos registros akáshicos seria a quinta. Então eles dizem que tem 8 dimensões dentro do holograma que nós vivemos. Mas ninguém fala muito com certeza sobre isso, gente. Muitos falam em 7 também, né? Fala, tem de tudo que é coisa, gente. Mas também não, isso não importa para nós. O que importa são essas outras coisas que estão por trás disso tudo aí. Gente, nós temos um tempo para cumprir com a casa aqui, então a gente não tem mais esse tempo. E eu queria agradecer para vocês daí. Gratidão. Muito obrigado.